Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Quando quer que seja que você está vendo essa live, entendo que tem muitos shows acontecendo hoje para vocês estarem assistindo. Muito feliz com quem vem aqui acompanhar o que a gente vai conversar. Antes de tudo, como sempre, queria agradecer demais o compartilhamento de vocês. O YouTube, eu não estou contando mais com o compartilhamento do YouTube. O compartilhamento que vocês fazem aqui está sendo essencial. Obrigado demais por quem tem assistido, mandado o vídeo por aí. Obrigado demais para os membros que estão ajudando a gente a se manter nesse período. E a todo mundo que eu vou agradecer daqui para frente, inclusive quem aparece aqui ao redor. A ideia da conversa de hoje é começar um pouco com o cenário do Brasil agora, o que a gente deve ter um pouquinho daqui para frente, para explicar o que vai ser o nosso grande problema pelos próximos meses. Faltava luz, né, gente? Para explicar o que vai ser o nosso grande problema nos próximos meses com a Covid, que é a necessidade de leitos e de respiradores. Então, para retomar um pouco o que eu já falei na live de domingo passado e retomar um pouco do que a gente vai ter daqui para frente, Brasil é um país muito heterogêneo, nós temos condições muito diferentes de atendimento, de saúde, de sistema de saúde pelo país todo. Tem lugares onde ainda tem leitos sobrando, tem lugares que já estão com leitos faltando, apesar de um número de casos relativamente baixo em relação ao resto do país. Então, se a gente olha para os números absolutos, com mais de 9 mil casos, o estado de São Paulo parece ser o estado mais afogado do país, o estado com mais problemas, mas o estado de São Paulo é o estado que tem mais leitos, mais UTIs e mais hospitais tanto privados quanto públicos dentro da rede do SUS. Então ainda é um estado que dá conta de absorver os números de casos. Outros estados que têm uma rede de saúde menor, com menos capacidade, já estão sofrendo muito antes. A gente conversou na live sobre a situação da região norte, o que estava acontecendo em Manaus. Vocês conseguem ver em qualquer jornal hoje a consequência disso que a gente já está acompanhando. Manaus está à beira do colapso do sistema de saúde público, mandando pacientes para o sistema de saúde privado, precisando da construção do hospital de campanha, que é muito bem-vindo lá, com leitos que são muito necessários. Também na região norte, o estado do Pará já está com 90%, se eu não me engano, dos leitos de UTI lotados, o que é muito mais preocupante, na minha opinião, porque o estado do Pará registrou até agora poucos casos e poucas mortes, o que quer dizer que isso está sendo muito subnotificado lá. Se eles estão chegando tão cedo assim nesse limite de leitos de UTI, quer dizer que, faltam leitos para o estado todo, com certeza, e dois, se não deu para monitorar esses casos, se o estado do Pará não aparece entre os estados que têm mais casos por 1.000 habitantes, então proporcionalmente mais casos, como é o caso do Amazonas, é sinal de que a subnotificação lá está muito séria e o problema já chegou mordendo no calcanhar agora e tende a ser maior daqui para frente. Então o estado do Pará é um que me deixa especialmente preocupado, Amapá também já está em 50% da ocupação dos leitos de UTI, mas o Amapá a gente tem uma contagem de casos que é condizente com o que está acontecendo. Pará me assustou muito por ter chegado nessa situação tão cedo. Na região Nordeste também temos algumas cidades, alguns estados que já estão chegando nesse ponto. O estado de Pernambuco foi um estado que ainda tem menos casos no total, proporcionalmente muitos casos, e mesmo que não sejam muitos casos proporcionalmente, o crescimento de Pernambuco foi muito rápido. Se você acompanha, ignorando o começo da epidemia, mas sim o começo do registro de casos na cidade, os casos cresceram muito rápido em Recife. Pernambuco já está numa situação muito séria, também com mais de 90% dos leitos de UTI ocupados, pelo menos dentro da rede pública, o que é um problema grave a essa altura. São Luís, no Maranhão, também está arrumando nesse sentido, com um crescimento rápido para um sistema de saúde que não é tão grande ali. Fortaleza, no Ceará, está crescendo muito rápido. E o que a gente vê nesses estados é que os leitos de hospital em geral podem até estar sobrando. Eles podem ter uma situação em que, se você passar num hospital, você não vai ver pessoas amontoadas, abarrotadas na porta do hospital. Você não vai ver pessoas com Covid na rua, tossindo, qualquer cenário desse que a gente imagina de uma doença, que a gente vê num filme, que a gente imagina de uma infecção, mas dentro do hospital, especificamente na UTI, tá tudo lotado. Os respiradores estão todos ocupados.
Esse é o grande problema da Covid dentro da percepção pública. A gente segue uma vida normal, a gente acompanha uma pessoa ou outra sendo infectada, fica sabendo de um parente ou de alguém famoso que pegou Covid, mas não vê o problema. Tá tudo normal até a porta do hospital. Até dentro do hospital tá tudo normal, mas dentro da UTI a situação é muito diferente. Essa é a importância do que a gente vai conversar aqui hoje. O mundo inteiro está descobrindo a necessidade dos respiradores. Os Estados Unidos já confiscaram respiradores que passaram pela China, que eram para outros países, eles tomaram para eles. O estado do Maranhão fez uma operação de guerra aqui no Brasil semana passada para poder importar mais respiradores do que o acordado pelo SUS, pelo Ministério da Saúde. Tiveram que desviar por outros países porque a Alemanha podia confiscar, os Estados Unidos podia confiscar. Desviaram pela China, desceram em São Paulo, não fizeram alfândega, levaram direto para o Maranhão. E eu não estou nem trazendo isso para julgar ou emitir qualquer julgamento aqui a respeito do que fizeram, mas para dizer o tamanho da disputa por esse tipo de equipamento que a gente nunca tinha ouvido falar. Eu, pelo menos, até sei o que é um respirador, tenho uma vaga noção do que é isso, mas nunca usei um, não sei de quem usou, não sei como funciona, por que é tão caro, tão importante e tão em falta nesse momento. O mundo inteiro está tentando importar eles. A gente tem situações como aconteceu em Manaus agora, onde compraram os respiradores errados, que eram, se não me engano, indicados para transporte das pessoas só de um lugar para outro. Não eram respiradores para internação e UTI. Então, quer dizer, ainda tem tipos de respiradores e situações diferentes e esse tipo de todo de coisa. É um problema sério, complexo. Para quem quiser entender um pouco do que está acontecendo no cenário internacional dessa disputa e até no que aconteceu com o Maranhão aqui, tem o xadrez verbal dessa semana, a gente falou especificamente disso. Ele vai ao ar hoje, está no ar já, falando sobre isso, mas é o problema que eu queria trazer para vocês. E para completar isso tudo, como a gente falou na live anterior, nós temos um débito a pagar em todos os países, que é o número de pessoas que podem ser infectadas e que vão precisar de hospitalização. E o tamanho da parcela que a gente pode pagar por mês é o número de leitos que nós temos para receber as pessoas, para colocá-las em tratamento intensivo e para mandar elas para casa dentro do melhor cenário possível. Então, o tamanho da parcela que nós conseguimos fazer é o número de leitos que nós temos. Quanto mais leitos fizermos, quanto mais leitos tivermos, mais pessoas a gente pode atender, mais cedo a gente pode passar por esse grande problema. Só que leitos hospitalares são uma coisa cara e, principalmente, são uma coisa que tem que ser mantida por pessoas. E a questão toda é essa. Qual que é o limite que a gente pode ter de leitos por aqui? Será que a gente dá conta de abrir de um ano para outro 200 mil leitos no Brasil para dar conta de todo mundo que vai precisar de internação agora? Por que não dá para fazer isso? Que diferença é essa? Por que esses leitos são tão limitados? E por que eles precisam de respiradores e de profissionais capacitadíssimos do lado, que é tudo que a gente tem em falta agora? E que condições que a gente pode dar para essas duas coisas se juntarem e trabalharem de maneira segura para proteger a nossa vida? É para isso que eu trouxe aqui hoje um amigo, que é o Carlos Pompilho, doutor pela USP, médico clínico geral e intensivista, trabalha com UTI, trabalha com respiradores, dá aula disso e é mais alguém que eu me sinto à vontade de trazer aqui para justamente falarmos de como isso funciona, o que acontece aqui e o que a gente vê pela frente para a gente tratar disso de uma maneira que dá para ensinar mais para vocês e que dá para a gente tirar mais informação atemporal para poder ver esse vídeo depois e entender o tamanho do problema. Então eu queria já começar agradecendo demais a presença do Carlos por aqui. É um prazer estar falando contigo em vídeo aqui, junto com o pessoal. Obrigado por tirar esse tempo nessa situação toda para falar sobre isso. Prometo valorizar muito o teu tempo por aqui e chega de eu falar, vou te passar a palavra e vou começar te perguntando qual que é a sua experiência para o pessoal entender o que é uma UTI, o que o médico faz lá dentro e como isso tudo começa. Ô, Atila, primeiro uma grande honra estar aqui falando com você, com os seus ouvintes. Eu acho que você tem feito um trabalho excepcional de informação aí nessa pandemia, esclarecendo e ajudando a gente a entender a forma de contágio e a maneira como isso pegou a gente até um pouco de surpresa, né? Obrigado pela ajuda, inclusive, com esses vídeos. Mas isso aí, a gente está à disposição, o que a gente puder fazer, a gente sempre está à disposição para ajudar. Minha experiência, assim, eu me formei em clínica médica pela USP, já se vão 30 anos, né? E fiz
Na minha época não existia residência de UTI, que foi uma coisa que surgiu depois, mas eu acabei fazendo a especialidade. Existia na época alguns opcionais e a gente podia fazer esses opcionais, e eu fiz uma grade, um currículo que me permitia prestar a prova de medicina intensiva. Eu prestei, foi a primeira especialidade que eu tenho e tenho atuado desde então. Como eu já estou um pouco veterano e já estava, de uma certa forma, trabalhando mais com clínica médica, com toda essa epidemia, eu fui chamado novamente, né? O médico nasceu para essas coisas, na verdade. A gente não pode nos furtar, sabe? A gente não pode escapar de determinadas coisas que o destino, às vezes, coloca na nossa frente. Então, eu tenho certeza, e tenho visto isso muito lá no Hospital das Clínicas, uma mobilização que, assim, uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida, né? As pessoas se dedicando, se desdobrando o máximo para poder tentar atender gente que está virando fim de semana, feriado, noite, acorda de manhã. Vocês não têm zona de conforto, né? É complicado mesmo. E, assim, eu fiz doutorado, o meu orientador foi o professor Marcelo Amato, que é um dos grandes nomes da ventilação mecânica aí do mundo. Tenho a honra de ter sido orientado por ele. Minha tese foi sobre a minha. Reconectou, tá funcionando. Pronto, pode voltar. Foi um engasgo aqui. Ah, é? Tá tudo certo. Foi um engasgo meu aqui, não sei porquê. Então, aí fiz meu doutorado, me permitiu publicar alguns artigos, poucos, e trabalhar com isso bastante. Eu fui coordenador de UTI, tanto no Hospital das Clínicas como fora, e agora a gente está lá de novo tentando ajudar e tentando organizar lá o serviço no meio dessa confusão toda. E você me disse que quando você começou, não tinha UTI. Não tinha residência de UTI. Não tinha residência de UTI, mas... Já existia UTI. A UTI no Brasil é da década de 60. E de onde vem a UTI? De onde começa esse conceito de cuidado intensivo, assim? Você quer que eu conte aquela história, né? Essa história é uma história muito interessante, né? Essa história é uma história que começa em 1952, especialmente na Dinamarca e nos Estados Unidos, com a epidemia de poliomielite bulbar que acometeu tanto a Europa quanto os Estados Unidos. No Brasil, ela acabou vindo um pouco mais tarde, ela veio mais para o final da década de 50, mas também veio, né? Nessa época, em especial na Dinamarca, em Copenhague, era um começo de um verão e as pessoas começaram a perceber que começou a chegar muita criança, as crianças entre até 12 anos de idade, 5 até 12 anos de idade, com um tipo de paralisia que eles chamavam de paralisia bulbar, que também pegava a musculatura respiratória. Bulbar porque atingiu... Pega o sistema nervoso e aí pega a musculatura respiratória. Então a pessoa perdia a força dos músculos respiratórios e começava a respirar cada vez menos, né? E aí começaram a chegar essas crianças e essas crianças iam morrendo, até que um chefe do hospital, chamado Blegden Hospitalet, lá em Copenhague, chamado Henry Kai Alexander Lassen. Essa é uma história bonita, tá escrita em vários lugares. Ele estava tão desesperado, porque já tinham morrido 30 crianças com essa história. Chegou uma menina de 12 anos de idade chamada Vivi. E ele, desesperado com aquela situação, ele pede ajuda para um médico de um outro hospital, do Riga Hospitalet, chamado Bjorn Ibsen. Esse médico era um médico jovem, ele tinha feito residência nos Estados Unidos, ele tinha aprendido algumas técnicas diferentes, e ele, ao avaliar a menina, ele percebeu que o tipo de respiração que ela tinha parecia um tipo de respiração que era comum eles verem quando o paciente saía de uma situação que a gente chama de bloqueio neuromuscular. Quando a gente dá uma droga que é um tipo de curare, paralisa toda a musculatura respiratória do paciente, paciente sedado, isso facilita a gente fazer a cirurgia no paciente. Ele olhou a menina e falou assim, nossa, está parecendo uma situação como essa. Como se ela estivesse anestesiada, assim.
tivesse com esse bloqueio muscular importante e tivesse aquilo tivesse impedindo ela de respirar. E naquela época eles já tinham o que a gente chama de pulmão de aço, que é aquele tubão onde você coloca a pessoa dentro, fica só com a cabeça para fora e ele faz uma pressão negativa de modo que o tórax se expanda e o ar entre no tórax. Ele como se fosse um êmbolo de seringa gigante, assim. Exatamente, exatamente. Eles já tinham isso. E toda vez que eles colocavam a Vivi no aparelho, ela piorava. Ela piorava. E aí ele teve a ideia, falou assim, olha, nós vamos fazer diferente. Vamos fazer uma traqueostomia. O que é a traqueostomia? É aquele cortezinho que você faz na garganta, passa um tubo dentro da traqueia do paciente e vamos ventilar esses pacientes com uma bolsa, né? Com aquela bolsinha que a gente esmaga para poder o ar entrar. Com isso, a paciente teve uma melhora. Só que assim, ele conseguiu estabilizar a paciente, conseguiu limpar as secreções que tinham no pulmãozinho dela, e aí ela ficou estável. Só que foram chegando outras crianças, outras. Ele foi recrutando as pessoas na época para poder fazer esse movimento, não existiam ventiladores nessa época, e aí, logo, todos os estudantes de medicina, os médicos, as enfermeiras, voluntários de toda a cidade, estavam fazendo esse tipo de atividade de fazer essa respiração com bolsa dos pacientes. E isso foi um negócio tão dramático, tem fotos disso da época, que eles falaram assim, poxa, mas como é que nós vamos fazer? Nós precisamos inventar um jeito aí de melhorar isso. Se a pessoa parar de apertar, a criança para de respirar. Exatamente, se parasse de apertar, a criança parava de respirar. E aí, o que eles as empresas começaram a desenvolver. Então, empresas em geral que tinham alguns equipamentos de mergulho, que estavam acostumados a mexer com os gases, etc., começaram a desenvolver aparelhos para poder fazer esse tipo de ventilação. Né? E aí surgiram, então, os ventiladores mecânicos. Eu prefiro a palavra... Tem gente que chama de respirador, sabe, Átila? Mas eu prefiro a palavra ventilador porque o ventilador ele é exatamente isso que ele faz a ventilação alveolar. A respiração é outra coisa, acontece na mitocôndria, que é o nosso grande respirador. Não é? A ventilação que são esses aparelhos. Hoje os aparelhos estão extremamente sofisticados, eles são aparelhos que têm recursos assim que a gente, na época que eu me formei, não imaginaria que tivesse, não é? E são aparelhos que são, eu vi você comentando que são aparelhos muito caros, e são mesmo. Por quê? Porque eles não podem falhar de jeito nenhum. Tá. Eles têm que ter sistemas de segurança e de segurança, e de sistemas de backup, e mais isso e mais aquilo, de forma que eles não podem... Porque se falhar, o doente morre. Não é? É igual eles... o doente não sobrevive, eles não podem falhar. Então, são aparelhos caros porque são feitos de uma forma muito específica, com uma grande tecnologia e com sistemas de segurança muito grandes. Né? Quanto mais redundância a gente quer pôr, mais caro fica, né? Exatamente. E eu queria trazer a história especificamente, primeiro porque ela é importante para a gente entender tudo que está se passando, mas tem um ponto que eu queria deixar muito claro, porque assim, toda semana a gente está revisando o que fala sobre a Covid. Tem semana que a Covid pode se espalhar, tem semana que a gente descobriu que ela se espalha entre humanos, tem semana que ela pode fazer não sei o quê, tem semana que agora sabemos que é isso. Agora estamos descobrindo o que ela causa em vasos sanguíneos, o que ela causa nas pessoas, o que ela pode causar em outros bichos até. Estamos descobrindo muitas coisas. E eu queria mostrar para vocês com essa história especificamente que é assim que o nosso conhecimento avança. Exatamente. E o pior, procedimentos avançam de pandemia em pandemia, né? Então, ninguém nunca pensou nisso? Não, ninguém nunca pensou porque nunca tinham tido esse problema, nunca tinham tido a capacidade de resolver, e é nessa hora que a gente descobre, né? Protocolos, tratamentos, uma série de coisas, né? Então... E é interessante notar que o Bjorn Ibsen, na época em que ele conseguiu salvar essa primeira paciente lá, ele começou a separar os pacientes estavam com muita secreção, que ele chamava de úmidos, dos pacientes que tinham pouca secreção, chamava de pacientes secos. E com isso ele criou áreas para cuidado dos pacientes. Então, além de descobrir e de proporcionar o advento da ventilação mecânica, ele criou ali, em 1952, em Copenhague, uma especialidade médica hoje já bem estabelecida, bem sedimentada, chamada medicina intensiva. Então, que é essa de cuidado intensivo.
Ele morreu, o Bill Reeves morreu em 7 de agosto de 2007, não é? Ele morreu velhinho, com 91 anos de idade. Ele seria como se fosse o patrono da terapia intensiva, né? Esse médico foi o cara que conseguiu criar esse tipo de cuidado intensivo, onde antes nunca ninguém tinha pensado. Quer dizer, ele meio que proporcionou as duas coisas que a gente precisa hoje: a unidade de cuidado intensivo e os ventiladores, não respiradores, que as pessoas que estão em cuidado intensivo precisam. Exatamente. Então, de novo, só para deixar muito claro, ainda estamos descobrindo muita coisa e é muito capaz de daqui a um ano, daqui a 6 meses, a gente falar da Covid como outra coisa completamente diferente, com outro tipo de cuidado, tratamento, maneira como a gente cuida das pessoas, o que me dá inclusive esperanças de nós aprendermos a acelerar esse processo e tratarmos das pessoas mais rápido para podermos fazer melhor uso do que a gente já tem agora para cuidado delas, né? Acho que eu tô para ver gente que mexe mais nas coisas e testa mais coisas do que médico e engenheiro. E os dois juntos, então, é impressionante. E